Valeu, Paulo. É hora do esporte, a Susan já está na área. Oi, Suzana. Oi, Polito. E para quem acompanha a gente ao vivo no esporte, temos Avaí em campo hoje, né? Joga pela Copa Sul-Sudeste. E temos o novo treinador do Figueirense. Já foi anunciado quem entra no comando do clube para a temporada. Bora lá? A gente começa com o Avaí, ele que entra em campo hoje contra o Caxias em casa na ressacada. Vamos dar uma olhadinha na tela nas informações de jogo. Avaí e Caxias, 9h30 da noite, estádio da ressacada, quarta rodada da Copa Sul-Sudeste. Cláudio Caticarte já está aqui com a gente. Cláudio, a gente já sabe que a situação do Avaí nessa competição não é favorável, né? Mas ainda tem chance do Leão da Ilha brigar por essa vaga na Copa do Brasil do ano que vem? Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Tem chance sim, apesar de ter apenas um ponto, né? A quarta rodada, se vencer, ainda tem chances matemáticas, porque contando com o jogo de hoje, tem 9 pontos em disputa. Então, tem condições. O Avaí enfrenta a equipe do Caxias dividida as atenções. A gente entende que o clube da ressacada, né, com as condições financeiras, não tem um elenco que proporcione você ter níveis iguais de enfrentamento em duas competições. E priorizar a Série B é o correto. O Avaí tem colocado a equipe reserva para jogar nessa Copa Sul-Sudeste. Agora a gente vai saber do técnico Cauã de Almeida quais são as suas verdadeiras intenções em relação à busca ou não de classificação. O Campinho pode dar uma ideia nesse sentido. A gente sabe que o Avaí tem então jogado com uma equipe reserva, mas ele pode pesar alguns jogadores titulares que vêm disputando a Série B. E eu explico. Por exemplo, o Douglas Teixeira e também o Zé Ricardo estão suspensos para o jogo contra a equipe da Ponte Preta. E o Avaí não vai viajar nessa semana. Joga hoje contra o Caxias, sábado contra a equipe da Ponte Preta. Então deve jogar com Igor Bom, né, o goleiro reserva, Wesley Gasolina, Guilherme Aquino, Jefferson Maciel. Ali a gente colocou o Nicolas Cabral, mas pode ser aí o Douglas Teixeira, né, o técnico Cauã de Almeida. No meio de campo, o Jamerson, que fez o gol apesar da derrota contra a Chape. E, de repente, no lugar do Paulo Vitor, que pode ser titular no sábado, vem o Zé Ricardo, está fora desse jogo contra a equipe da Ponte Preta. Cristiano como aquele meia de armação, Sorriso, o Ian e o atacante Isaías. O atacante Felipe Avenatti voltou dos treinamentos, também pode jogar. Pesando um pouco mais de qualidade, tendo um pouco mais de encaixe coletivo, com um pouco mais de jogadores da equipe titular, o Avaí tem plenas condições de vencer o Caxias e continuar vivo na competição. Acho bem provável e já colocando aí para você que o Caxias não assusta e o Avaí pode vencer nessa noite com tranquilidade, se pesar mais qualidade nessa equipe reserva. A gente fala muito sobre a equipe reserva, né, que o Avaí tem adotado para a Copa Sul-Sudeste, mas temos nomes bastante conhecidos, inclusive de outras competições, que fizeram gols, que mostraram desempenho. Verdade. Então há chance aí para o Avaí se manter na competição. Com certeza, até o Sorriso, que deu o empate ali no final contra o Sport. E temos um novo comandante no Figueirense, né? Falando do outro time da capital, depois da demissão de Márcio Zanardi, a diretoria se movimentou ali e o Figueirense já anunciou Raul Cabral assume o clube para a sequência na temporada de 2026. O técnico estava à frente do Ipiranga. O Cabral ele já atuou como auxiliar técnico do Figueirense em 2020. Além disso, também foi técnico das categorias de base do Furacão entre os anos de 2008 e 2013, sendo bicampeão catarinense com a equipe juvenil no clube. Atualmente, na equipe de Erechim, tivemos aí 18 jogos do treinador, tanto na temporada 2025 quanto 2026, somadas, com 5 vitórias conquistadas. Cláudio, você que apurou essa informação, inclusive para a coluna, trouxe em primeira mão, é um bom nome para a atual situação do Figueirense? Olha, Susan, vamos falar a verdade. O torcedor do Figueirense, né, efetivamente não sonhou com o nome de Raul Cabral, pensando em alguém com uma carreira que tivesse acessos e títulos. Se você olhar, ele também passou aqui pelo Avaí, na equipe profissional, teve o trabalho mais longevo no estilo Luz e não tem dentro da sua carreira números, né, de, como eu coloquei, acessos e títulos. Mas vamos lá, é um importante e necessário choque de realidade dentro do estádio Orlando Scarpelli. Eu explico por quê. Por mais que não seja um treinador preparado e não seria até indicado por analistas de mercado, desempenho, leva o Raul Cabral, que o Figueirense tem a certeza que vai subir, mas traz uma realidade, primeiro, financeira, um treinador que o Figueirense pode pagar, e segundo, que ele pode entregar o que o Figueirense precisa de forma urgente, organização, e organizar de trás para frente. Sabe aquilo que o torcedor fala? Fecha a casinha. Essa Série C é uma competição de baixa qualidade. Você tem que ter, no mínimo, organização,
intensidade e competitividade. Isso o Raul Cabral pode entregar. E outra questão, ele é jovem, 44 anos, conhece o ambiente do estádio Orlando Scarpelli, trabalhou na base, no profissional, foi auxiliar técnico, teve 2 partidas como auxiliar técnico em 2020. E Susan, ele organiza, é a característica do trabalho dele, organizar times, né? E o Figueirense precisa, nesse momento, de um treinador que trabalhe com a realidade do elenco. O Thiago Carvalho, lá em 2025, ano passado, e mais recentemente o Márcio Zanardi, quiseram montar um sistema de jogo no Figueirense que o elenco não proporciona. Sabe como você pensa que tem um Real Madrid e não tem? Brincadeiras à parte, lógico, né? Pode ter cortes em relação a isso, mas a brincadeira é só para dizer, dentro do elenco do Figueirense, ele tem que tratar de formas mais... Sabe aquele negócio? Torcedores, calma, vamos com a realidade daquilo que a gente tem. Time mais reativo, um time mais competitivo, e isso ele pode entregar. E o principal, tem fome para dar um salto na carreira. Se falta acessos e títulos para que ele entre na prateleira dos treinadores de Série C, B ou até A no futuro, esse é o momento. Com 44 anos, é agora. É a grande chance do Raul Cabral. E que seja com o Figueirense, né? Isso que o torcedor alvinegro espera do time, né? A partir de agora, uma recuperação. Já temos aí os próximos jogos, que a gente pode até, inclusive, ver essa melhora ou não em campo, né, Cláudio? Às vezes, com uma grande expectativa, você não consegue resultados. Foi o caso do Márcio Zanardi. Trouxe uma grande expectativa, não veio resultado. Quem sabe com quem menos você espera, a coisa acontece. Essa é a esperança do torcedor alvinegro. Amanhã te esperamos aqui no Esporte. Para reagir a esse jogo, quem sabe com a vitória do Leão contra o Caxias na Copa Sul-Sudeste. Obrigada, Cláudia. Até amanhã. Até mais. E olha só, a gente vai falar agora sobre uma vida regrada, mas com equilíbrio. Esse é o grande desafio de um fisiculturista. Hoje a gente vai conhecer o Jean, ele retornou ao esporte depois de 7 anos e está se preparando agora para algumas competições importantes. Vamos conferir na reportagem do Heitor Machado. É preciso cuidar de cada detalhe. Detalhes da rotina de um fisiculturista. O fisiculturismo ele é, sem dúvida nenhuma, a Fórmula 1 do emagrecimento. Então, nós, hoje, somos, teoricamente, os detentores dos corpos mais desejados do mundo. Há alguns anos, o Jean sofreu uma lesão grave no tornozelo jogando futebol. Com as dores, acabou migrando para o fisiculturismo. Comecei a ver que a galera era disciplinada. Eu comecei a ver que o pessoal não reclamava das coisas, sabe? Eu comecei a ver que a pessoa acordava mais cedo, se dedicava mais, cozinhava, era mais organizado, tinha uma mentalidade mais forte, sabe? E era o que eu estava precisando naquele momento, vulnerável, enfim, depressivo, ansioso. Um esporte focado no desenvolvimento máximo da hipertrofia, simetria e definição muscular, utilizando treinamento intenso, dieta rigorosa e descanso. Todo esporte de alto rendimento, ele não é saudável. Alto rendimento e saúde não cabem na mesma frase. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, tá? A saúde, ela envolve equilíbrio. Saúde envolve eu tomar uma taça de vinho. Saúde envolve eu estar com a minha família e comer um pedaço de pizza, por exemplo. As renúncias fazem parte da preparação. E o fisiculturismo é o único esporte do mundo onde você vive 24 horas por dia pro esporte. A gente tem que contar a grama de arroz que a gente come, em todas as refeições, como é que está o nosso sono, como é que está o nosso treino. Eu penso que ele tem que ser saudável pelo tempo que você escolheu viver ele. E que todo sacrifício tem um começo e tem que ter uma data para terminar. Todo esse sacrifício tem data para terminar. O Jean se prepara de olho em 2 competições, o catarinense e o brasileiro da modalidade. Eu não costumo mais chamar as dificuldades da vida como desafios, eu costumo chamar como oportunidades. Por ter a vida inteira praticado futebol e jiu-jitsu, depois de um tempo, lutas, enfim, agora fisiculturismo, eu acho que meu cérebro desenvolveu um caminho para olhar para essas questões todas como oportunidades de crescimento. O esforço inegociável do alto rendimento, só por um tempo. A recompensa tá logo ali. Muito bacana, Polito, quando as pessoas ressignificam algum desafio, algum problema em relação à saúde, né, no caso do Jean, e voltam para o esporte, uma busca de se reconectar, de se colocar novamente naquilo que gosta, né? E o Jean é um exemplo disso, agora vai para competições novamente, já teve conquistas em 2026 e está com tudo ali para novas competições.
Força total. E haja músculo. Haja músculo. A gente acha às vezes que é só estético, mas olha a preparação para tudo Enorme. isso, né? É um grande desafio. E ele abraçou isso. Parabéns também pela iniciativa e que ele traga bastante conquistas para Santa Catarina. Valeu, Até amanhã. Susan. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.